Meus irmãos, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. E o versículo de número 4. Quantos encontraram, digam amém. Então vamos ler na Bíblia, que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos então perguntaram, dizendo: O que é esta parábola? E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém? Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Versículo 1. O texto diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, assentou-se junto ao mar. Ele saiu da casa dele. Assentou-se junto ao mar. Aí a casa dele ficava perto do mar. Mas não é o mar, é a represa de Tiberíades ou o mar de Genezaré. Mas eu já vi muita gente ficar confundindo toda hora as coisas, sabe? Tem um que briga dizendo que Jesus era tão pobre, que se nós vêssemos ele na rua, nós dava dinheiro para ele. E tem outros que dizem, igual a Bíblia Santana, diz que Jesus é tão rico, que o jumentinho era um animal que só rico podia andar naquela época. Mas todo mundo fica exagerando. O que está na Bíblia, amém, irmãos? Como diz o Pilatos, o que está escrito, está escrito. E o que está escrito está aqui, ó. Tendo Jesus saindo de casa, saiu da casa dele, estava sentado na beira do mar, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Tinha terra, mas não era bastante. E logo nasceu.
não tinha terra profunda, então o sol vindo queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Versículo 11. E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Diga comigo, do reino dos céus. Se você ler o Evangelho de Lucas, lá ele não diz do reino dos céus, lá diz do reino de Deus. Amém, irmãos? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, muito bem. Nós vamos analisar um pouco esse texto aqui, porque Jesus ele vai falar aquilo que nós entendemos lá na carta de Paulo aos Efésios. Abre lá a sua Bíblia aos Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. E o versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido. Então vamos lá, vamos juntar as três peças aqui para eu começar a falar um pouquinho hoje. Primeiro, Jesus, ele vai dizer assim, no final da parábola, tanto Mateus 13 quanto Lucas, você vai perceber que Jesus, quando termina a parábola, os discípulos chamam ele de canto. Ele está pregando para toda a multidão na beira da praia, e depois que ele termina de pregar, ele prega para toda a multidão e diz assim: e a todos fala de muitas coisas, através de uma parábola. Diga comigo assim: uma parábola pode dizer muitas coisas. Uma parábola, ela tem o poder de falar a nós muitas coisas. Já viu quando você fala assim, mas parece que tem duplo sentido isso aí que você está falando? Porque às vezes a interpretação do meu lado direito não vai ser a mesma interpretação do meu lado esquerdo e não será a mesma interpretação do meio. Porém, é a mesma parábola. O que Jesus está fazendo é usando aquilo que está aqui no versículo de número 10 do capítulo 3 de Efésios. O que Jesus está fazendo é que, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. O que Deus vai fazer através de Jesus aqui, é através das parábolas, ele falar muitas coisas essas que são incompreensíveis para alguns e tão claro para outros. Por quê? Porque Jesus vai olhar, depois de contar as parábolas, você vai ver que são várias parábolas ali, no mesmo dia ele conta, mas nós vamos focar na parábola do semeador. Quando ele termina de falar a parábola do semeador, e os discípulos o questionam, e dizem: Senhor, por que o Senhor está falando por parábola? Mas ele já justifica no começo, ele diz: por causa de uma parábola eu consigo falar sobre muitas coisas. E quando ele termina de dizer essa parábola e os discípulos perguntam para ele, ele vai dizer assim: é porque nem todos vão entender, nem todos vão compreender, nem todos.
E ele usa uma expressão no final da parábola, dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Porque a maior dificuldade não é citar uma parábola. A maior dificuldade é alguém ter sensibilidade para entender aquilo que ele ouviu. Perceba que Jesus, quando vai falar sobre a parábola do samaritano, que nós o costumamos chamar de bom samaritano, mas a Bíblia não o chama de bom, só diz que o samaritano, mas nós usamos a expressão bom samaritano porque o doutor da lei chama Jesus de bom mestre. Aí eu disse, rapaz, ninguém é bom para você ficar falando bom toda hora, assim, não, bom é um só, que é Deus. Mas quando fala da parábola do samaritano, a Bíblia diz que Jesus olhou para o doutor da lei e disse para ele assim, ó, como você lê? E o que você entende? Ou qual é a tua interpretação? Porque o problema não está em ouvir a parábola. O problema está em como interpretar aquilo que você ouve. E por isso Jesus vai dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não no sentido de eu pregar e você ouvir, mas no sentido de você assimilar aquilo que eu estou pregando e você fazer uma interpretação daquilo que está sendo ministrado e saber de que forma aplicar na sua vida. Por isso você vai ver que Jesus vai olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Jesus está dizendo assim, eu falo por parábolas para vocês, e falo por parábolas para eles. A diferença é que em vocês existe um espírito que revela a parábola, que até então é um mistério, mas ele disse, isso é parte do mistério do reino de Deus, e é revelado a vocês, mas eles que não têm ainda o espírito, eles não conseguem compreender, eles ouvindo, não entendem, e ele responde isso novamente aqui em Mateus 13, quando ele diz no versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, para que aquele a quem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus está referindo-se ao que está em Efésios capítulo 3, e agora nós vamos ler um pouquinho mais afinco. Quando ele diz assim, versículo de número 5, se alguém está com a Bíblia no capítulo 3, no versículo 5, diga amém. Diz assim, a qual no outros tempos, dependendo da sua tradução vai dizer em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, vamos lá, versículo de número 9, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então agora, você vai perceber no versículo de número 10, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, o que acontece? Jesus, eu já falei isso aqui uma vez a respeito do Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Quando Jesus está dizendo para
eles vêm a nós o seu reino, é porque o reino de Deus e o reino dos céus, mesmo parecendo ser a mesma coisa, mas não é. O reino dos céus é o reino invisível que está nos céus. Esse reino fora visto por pouquíssimas pessoas. Você vai ver Pedro falando em uma das suas cartas, você vai ver Paulo falando até que ele conheceu um homem que no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, subiu até o terceiro céu, esteve no paraíso, e lá ele viu como funciona o reino dos céus. Você vai ver João vendo como funciona o reino dos céus. Você vai ver Isaías falando como funciona o reino dos céus. O reino dos céus é o reino invisível das operações de Deus nas regiões celestiais. No céu existe um reino que opera e que impera. E de vez em quando Deus mostra que esse reino está funcionando. Você vai perceber que quando Jacó está fugindo do seu irmão e está com medo, Deus vai mostrar para ele que o reino funciona. E Deus está sentado no trono, tem anjos subindo e descendo, tem uma escada, e você vê aquele reino se movimentando. No ano em que morreu o rei Uzias, você vai ver o reino funcionando. Você vai ver Ezequiel nas margens do rio Quebar, olhando para cima e tendo visões de Deus, e o céu se abrindo e ele vendo como o reino funciona. Por que Deus fez questão de mostrar o céu para o lado de dentro para essas pessoas? Para mostrar que mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando, o reino de Deus funciona. É o que nós chamamos de reino dos céus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que acontece aqui no versículo de número 4. Versículo 4 do livro de Efésios, a carta de Efésios, que diz assim, ó: como me foi esse mistério, vamos ler a partir do versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, é que o reino dos céus, ele é um mistério, para quem não tem o Espírito Santo na vida, mas quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, testifica. O que testifica? João 17. Qual é a testificação de quem tem o Espírito Santo de Deus na vida? Testifica que Cristo veio de Deus e que Cristo é Deus. Quem é Cristo? Cristo é a manifestação do reino do céu na terra. Ele é o reino de Deus, e por isso ele diz: o reino dos céus é chegado. E depois do momento em que Cristo fala aos discípulos e à multidão que o reino dos céus é chegado, ele não usa mais a expressão reino dos céus, mas agora ele começa a usar a expressão reino de Deus. Por quê? Reino dos céus é o reino de Deus funcionando nos céus de maneira invisível, e o reino de Deus é o reino manifestado através de Cristo na terra. Amém? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora esse é o mistério. Qual é o mistério? É um reino que está escondido, mas que agora em Cristo será manifestado. Só que Jesus, ele olha para os discípulos e diz: ninguém é obrigado a entender, porque para entender esse mistério do reino dos céus se tornando o reino de Deus, é necessário ter a presença do Espírito Santo. Versículo 5: nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí os discípulos vão olhar para Jesus, depois dele citar a parábola do semeador, e vai dizer para Jesus: Senhor, por que o Senhor está pregando para eles em parábolas? Por que o Senhor já não abre o leque? Nós estamos entendendo o que o Senhor está falando, mas por que o Senhor já não fala claramente? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: não, é porque eu preciso pregar de uma maneira única. Eu preciso falar o mistério do reino dos céus. E aí quem tiver o Espírito no coração, na vida, vai ser revelado o mistério da pregação.
Por isso que Paulo chama de um mistério da pregação. Por que é o mistério da pregação? Porque tem mensagem que ela tem um cunho de profundidade espiritual tão grande, tão grande. Por isso que Paulo olhou e disse: ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria. Sabe por que Paulo fala isso? Porque Paulo está dizendo o seguinte: a pregação do evangelho a todos é ministrado por parábolas. O que é uma hermenêutica? É uma tentativa do orador que está cheio do Espírito Santo de aplicar a parábola que ele acabou de falar. E se não tiver a presença do Espírito Santo, quem ouve não entende, quem prega não faz entender. Agora, quando o Espírito Santo de Deus está em você e em quem ministra, já viu aquela parte quando você está pregando assim, a pessoa está ouvindo dizendo: eu já sei aonde o pastor quer chegar? Já viu? É porque o Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está em vós. A Maria não precisou falar que estava grávida para Isabel. Bastou chegar perto uma da outra, na hora que ela olhou uma para a outra, já começou aqui dentro do ventre já a movimentar. E já testificou o Espírito que estava em João, testificou com o Espírito que estava em Jesus dentro do ventre delas. E a Bíblia diz que ela se alegrou, porque é assim que funciona. Agora, quando Jesus diz assim, é porque eles não entendem, mas eu dou o direito deles entender. O que eu prego para vocês, eu prego para eles. O que eu faço para vocês, eu faço para eles. Mas então, por que eles não recebem a palavra? Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir. Jesus está dizendo: o problema não é a mensagem, porque a mensagem que eu ministrei para vocês é a mensagem que eu estou ministrando para eles. Todos vocês estão junto com eles. Eu não excluí, porque você não vai ver. A única vez que Jesus prega uma mensagem diferente para os discípulos da multidão é quando ele está chegando a hora de partir, e aí ele não está pregando, ele está dando as últimas instruções apostólicas. Mas pregação, o que a multidão ouvia, era o que os discípulos ouviam. Os discípulos nunca ouviu nada a mais do que a multidão ouviu. Mas então, onde estava a diferença do porquê os discípulos estavam mais fortes na fé do que a multidão que termina até dizendo crucifica-o, crucifica-o? A diferença está no que está dentro de quem está ouvindo. O segredo não está na pregação. Porque eu posso pregar 1 hora, eu posso pregar 40 minutos, 50 minutos, 10 minutos. Pode ser eu o pregador, pode ser outra pessoa o pregador. Nunca foi, a problemática nunca esteve na palavra. O problema é com que espírito você ouve a palavra. Eu já estou entrando na parábola, calma que eu já vou entrar nela. Mas quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu estou tentando explicar para você entender o que Jesus, é muito profundo o que Jesus está dizendo. Tanto que Jesus prega para todo mundo. Quem ouviu a oração do Pai Nosso naquele dia? Quem ouviu? Esse grupo. Porque na tua casa você gasta um tempo, invista um tempo nisso aqui. A continuação do Sermão da Montanha, ele vai encerrar com as parábolas da candeia, com as parábolas do semeador, com as parábolas do viticultor. Termina nela. Só que perceba, quando você passa 2 anos após a explanação e o ensino a respeito da oração, da esmola, do jejum e as parábolas, você vai observar que os discípulos já estão tão bem habituados com Jesus, porque é assim, Paulinho, tem coisas que eu estou pregando aqui, você não vai entender agora, mas isso não quer dizer que você não tenha a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não só abre a tua mente para entender, mas ele te dá sede, desejo de aprender. Então tem coisas que no culto aqui hoje, você vai ouvir e vai dizer, eu não entendi. Mas você vai guardar aqui no coração, dizendo, na próxima oportunidade, quando eu tiver a primeira oportunidade de falar com o pastor, eu vou mandar um zap para ele, vou ligar, ou eu vou parar ele no final do culto para perguntar para ele o que é isso. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Jesus falou o sermão da montanha, Jesus falou da oração, tal. E Jesus disse assim, ó, vocês vão te dizer assim, ó, Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E Jesus falou, vocês oram assim, tá bom? Aí os discípulos, todos os dias, os discípulos, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. 2 anos depois, alguém ficou com aquilo na cabeça. E eles disseram para Deus, para Jesus o seguinte: nós percebemos que o Senhor não fala mais sobre reino dos céus. E nós ouvimos o Senhor dizer que o reino dos céus é chegado. E o Senhor disse que o reino de Deus é manifestado. Então cá para nós, não me chamem de incrédulo. Um deles pergunta para Jesus. E eles olham para Jesus e dizem assim, viu? Se o reino de Deus é chegado, manifestado, e se o reino dos céus é chegado, cadê o rei? O Senhor nos ensinou a dizer para o Pai vir, cadê o Pai? Aí Jesus olhou para eles e disse, o Pai está com vocês todo dia. Ele disse, mas não estamos entendendo. Ele disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai, então quem me vê, vê o Pai. E no final da explicação, Jesus ainda olha para ele e diz assim, e fique tranquilo, eis que estou convosco todos os dias. Daquele dia em diante, você não vai ver mais os discípulos orando do mesmo jeito, da mesma forma. Eles mudam o seu, porque eles foram convencidos pela palavra de que Jesus estava com eles e que o próprio Deus estava com eles. Jesus era Deus. Ponto. Mas a multidão, no final, está pedindo para crucificar Jesus. Não ouviram a mesma palavra? Não estavam no mesmo culto? Não assistiram a mesma pregação? Sim ou não? Então por que uns saíram desviados e os outros saíram mais crente? Quando o Nicodemos olhou tudo aquilo e ele disse assim, olha, depois de ver do jeito que o Senhor falou, eu queria entrar nesse reino dos céus aí. Eu quero que o reino dos céus manifesta no meu coração. Ele diz, rapaz, para você viver o reino dos céus, você vai ter que fazer um backup aí no seu computador, vai ter que resetar tudo aí, começar do zero de novo. Você vai ter que nascer de novo. Ele diz, não quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, eu vou ter que voltar a nascer. Ele diz, não. O que você vai ter que fazer é nascer da água e do Espírito. Jesus está olhando para Nicodemos e está dizendo, o teu problema nunca esteve aqui. O teu problema sempre esteve, porque Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era chefe de sinagoga. Nicodemos era um perito na lei mosaica. Nicodemos sabia tudo da palavra de Deus. Aí ele olha para Deus e diz, eu sei tudo a respeito do reino dos céus, eu sei que o reino dos céus vai vir, mas eu estou vendo o Senhor falando que o reino dos céus já se manifestou, e que já é chegado o reino de Deus, então cadê? Eu quero também entrar no reino dos céus, eu também quero fazer parte desse reino, porque entenda que Nicodemos não está dizendo de ir morar no céu, não confunda, Nicodemos não está dizendo assim, ó, eu também quero ir morar no céu, ele está dizendo, eu quero também fazer parte do reino dos céus, eu quero viver aqui na terra o reino de Deus. E quando ele diz isso, Jesus disse, o teu problema é que você não vai conseguir entrar e viver no reino de Deus, enquanto você não tiver dentro do teu coração a presença do Espírito Santo. Porque o que faz eu de você diferente dos outros é a presença do Espírito Santo. Porque o culto é igual para todo mundo, a palavra é igual para todo mundo, mas alguns começam a viver a presença de Deus todos os dias. Você frequenta os mesmos cultos, você ouve a mesma palavra, você participa das mesmas canções, você frequenta os mesmos departamentos, mas você percebe que tem gente que está triste dizendo que não quer mais nada, que quer parar. Do outro lado você encontra pessoas que estão andando voando, que está cheio do Espírito Santo, que pega fogo, só de você encostar nele, você pega fogo. Aí você diz, mas por que um está assim ou está mal? É porque um já entrou no reino dos céus, o outro ainda está assistindo, mas não entende, ouve a mesma parábola que você, mas não entende nada, porque não busca o Espírito Santo. A diferença não é a pregação,
denominação. A diferença não está na igreja. Você pode estar aqui ou em qualquer igreja dessa cidade. A diferença não está no pastor. Não. A diferença está em você. Se você ouvir a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, você vive o reino de Deus. Você vive o reino de Deus. Você vive o reino de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: é chegado o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Viva! Pastor, e como é que eu vivo o reino de Deus? Aí Jesus vai explicar. Jesus disse: ó, a parábola ela é igual ao reino dos céus. Como é que funciona? Ele diz: o semeador saiu a semear. E como? O semeador saiu a semear. E aqui é assim: o semeador é o investidor, a semente é o investimento, a terra é o lugar que vai ser aplicado o investimento. No caso aqui, Jesus está falando da palavra do reino dos céus. Ele diz: eu vou investir a palavra do reino dos céus. Só que eu vou dar oportunidade para todo tipo de terra. Jesus não faz acepção. Não. Jesus não tem xodó. Esse aqui é meu queridinho, esse aqui mais ou menos, esse aqui nem gosto. Não. Jesus não tem isso. Jesus nos ama de maneira igual e nos ama até o fim. Ele nos ama. Ama todos. E porque Ele ama todos, Ele prega a mesma mensagem para todos. E a palavra aqui do reino dos céus é a semente. E a terra somos nós. E aí Ele vai dizer o seguinte: o semeador saiu a semear. E semeou em 4 terras. A primeira, terra de passagem. Segundo, a terra com pedras. Terceiro, pedra com espinhos. E quarto, terra boa. Ora, quem saiu a semear? Quem? Você acha que o semeador não sabia definir ou discernir que terra era boa e que terra era ruim? Ele sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Ele sabia. Agora, se ele sabia que tipo de terra era boa e que tipo de terra era ruim, por que ele semeou nas 3 primeiras terras? Está entendendo a parábola? Está entendendo por que Jesus disse tudo aquilo lá? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E ele diz assim: porque nem todos vão conseguir entender, porque é pelo Espírito. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus vai dizer assim: ó, são 4 tipos de terra. Uma é de passagem, a outra tem pedras, a outra tem espinho e a outra é boa. Mas a Bíblia diz que ele semeou nas 4 terras. Entendeu, Paulo? Você que está fazendo 26 anos hoje. Então, quando você pega e ele diz assim: 4 tipos de terra. O semeador Israel, ele sabia que terra era boa e que terra não era boa para semear. Não se trata de um amador. Não se trata de alguém que não entende de terra. Agora a minha pergunta no texto é: por que ele semeou nas 4 terras, sabendo que 3 não ia dar nada? Vai aí, meu pregador. Aleluia. Depois desse risquinho você ficou mais inteligente agora. Ele disse para mostrar que ele não faz acepção de terras. Isso. Por que ele semeou? Mesmo sabendo, para mostrar que ele não está discriminando nenhum tipo de terra. Você vai chegar lá no céu e você não vai poder dizer para Deus: ninguém me pregou o evangelho. Porque Jesus disse que enquanto não pregar o evangelho a toda a terra, não virá o fim. Jesus está dizendo: vai dar a chance para falar do reino para todas as terras. Então, não vai ter desculpa naquele dia. Não tem desculpa para você dizer para mim
que a tua fraqueza é por causa disso, daqui. Não. Porque o que você vive na igreja, todos vivem. E por que você está fraco e o outro está forte? O que você passa, eu também passo. O que você enfrenta, eu também enfrento. As lutas que você enfrenta, todos os que estão aqui enfrentam. A mensagem que é ministrada no púlpito para ter um incentivo, é ministrado para todos. Você não pode chegar aqui e se vitimizar igual Elias, dizendo: mataram todos os profetas e só sobrou eu. Que você leva um puxão de orelha de Deus, dizendo: você acha que você está sozinho, rapaz? Tem 7.000 que está sofrendo igual você, rapaz, e que não se prostram. Ei, a semente, ela é colocada em todos os tipos de terra. Deus não faz acepção de pessoas. O semeador não faz acepção de terra, porque nenhuma terra vai poder dizer: só porque eu tenho pedra, ele não quis investir em mim. Só porque eu tenho espinho, ele não quis depositar semente em mim. Não. O batismo com o Espírito Santo é para quem quer. O dom de cura é para quem quer. O dom de profecia é para quem quer. O dom de milagres é para quem quer. O dom de visão é para quem quer. E por que tem alguns que têm e outros não têm? Se a Bíblia diz que ele distribui, Deus deu dons aos homens. Deus depositou sementes espirituais na sua vida. E por que alguns dão fruto e outros não? Porque todos receberam da mesma semente, só que a Bíblia diz: o fruto do Espírito é. Aí só produz esse fruto a terra que germinou a semente. Longanimidade, benignidade, temperança. E aí vai. E por que alguns têm fruto e outros não? Porque alguns receberam a semente, as aves comeram. Porque alguns receberam a semente, as pedras não permitiram que a raiz se aprofundasse. Alguns até receberam a semente, mas os espinhos não deixaram desenvolver e dar fruto. E por isso não dão fruto. Só que o que eu acho interessante é porque o semeador, ele investiu em todas as terras. Ele investiu em todas as terras. Então, enquanto existir igreja, se prepare para conviver com terra de pisada. E já vou explicar. Se prepare para viver com pedras, com terras de pedras. Se prepare para conviver com terra cheia de espinho. E também se prepare para viver com terras que vão dar fruto. Você tem que ficar, porque senão você endoida na igreja. Diga para a pessoa que está do seu lado: nem todos que você vai investir teu tempo, tua amizade, teu carinho, teu dinheiro vão dar o resultado que você espera. Diga: você vai conviver com terras pisadas, terras de pedras, terras de espinho, mas também vai conviver com terras frutíferas. E você precisa aprender com o semeador, porque tem gente querendo escolher que tipo de terra semear. Se o semeador, que é o semeador, não escolheu, por que você quer escolher? Por que você quer escolher? Com o Reginaldo eu convivo, mas com o Lucas não. O semeador não segurou semente, terra de pisada ou passagem, sabe o que é isso? Ou beira de caminho. É terra por onde passava carros de boi, carruagens, por onde passava pessoas, era o caminho. E ali não tinha como semear, porque era uma terra compacta, chão batido, nada penetrava nela, nada conseguia ultrapassar ou romper aquela terra, nada. Qualquer inocente, por mais amador que seja,
Você não vai jogar a tua semente na beira do asfalto. Por mais bobo. Por mais que você começou a trabalhar hoje semeando, você não vai fazer isso. Mas o semeador, não o carpinteiro, não o marceneiro, não o engenheiro civil, não. O semeador lançou a semente lá. Pastor, eu conheço essa pessoa, pastor. É me aproximar, eu já sei como ela é, pastor. Joga uma semente lá. Ela nunca vai poder dizer que você não fez alguma coisa para ela. Mas eu já sei que não vai dar resultado. Ok, semeia. Mas o senhor sabe o que... Semeia. Você não é melhor que o semeador? E você sabe quem é o semeador aqui? Quem sabe quem é o semeador aqui? Quem sabe quem é o semeador? Jesus falou quem era o semeador aqui no final. O semeador era o próprio Jesus. Porque Deus amou os 4 tipos de terra. Que Ele investiu a sua semente. Quem era a sua semente? Quem era a sua semente? Jesus. E quem era a terra? Aí Ele amou todos nós. Terra boa, ruim, com espinho, com pedra. Todos. Aí Ele pegou a semente e depositou na terra. E alguns, ele não teve resultado nenhum, porque nem a alma dele ele está ganhando, vai para o inferno. Mas enquanto nem a alma dele ganhou ainda, tem outros que produziu 100, 60 e 30 por 1. O semeador saiu a semear. E eu vou dizer nessa noite, ele saiu a semear hoje, aqui na nossa igreja. E eu não sei que tipo de terra você é. Aleluia. Aleluia. Mas se a tua terra está ruim, meu filho, hoje o Espírito Santo vai ser o viticultor, que vai olhar para o Senhor da vinha e vai dizer: dá 1 ano para ela, eu vou escavar, a terra está dura, eu vou afofar ela, eu vou estercar ela, eu vou misturar com adubo essa terra. Aleluia. O ano que vem, se eu pode voltar de novo, ela vai estar boa, ela vai estar boa, ela vai estar boa. Oh, aleluia. Meus irmãos, então, primeiro ponto da mensagem: Jesus não faz acepção de terra. Se Ele não faz, eu também. Pastor, eu não sei como o senhor consegue olhar ainda na cara do fulano ou da fulana depois de tudo que fez para o senhor. Ué, simples. A minha semente, eu não vou semear só em terra que eu sei que vai me devolver coisa boa. Eu vou semear em todas as... A pessoa pode até ir embora da igreja um dia, mas ela nunca vai poder dizer para mim assim: o senhor nunca fez nada por mim. Eu vou dizer, pelo menos uma semente eu coloquei aí. Por quê? Porque eu não posso escolher terra para semear. Quem está entendendo, diga amém. Aí existe a lei da semeadura. Sim ou não? Diga comigo: tudo aquilo que o homem semear, certamente, com certeza, em verdade, colherá. Entendeu? Pastor, mas claro, entenda, uma terra não lhe deu nada, mas ele saiu a semear, ele lançou uma semente, deu resultado na primeira, deu resultado na segunda, deu resultado na terceira, mas aí na quarta, diz assim, ó, ele colheu 100 da primeira, 60 e 30. A colheita dele se deu de 3 formas. Quantas formas?
Quantas terras primeiras não deu resultado? Quantas formas ele colheu? Quantas terras não lhe deu resultado? Aí ele começa colhendo da primeira 100, 60 e 30. Ele recebeu 100 vezes mais, e por isso Lucas, ele não usa a expressão 100, 60 e 30, porque Lucas já faz a conta rápida para nós não gastar tempo. Mas Mateus quer fazer a gente pensar. Então você vai calcular isso, você vai perceber que a última terra deu para ele o resultado de 100% da primeira que ele não colheu. Agora Lucas já é direto, ele diz assim, colheu 100 vezes aquilo que ele... Sabe o que é isso? Irmão, você não ficará sem colheita. Ah, pastor, mas eu fiz tanto pelo Daniel, eu fiz tanto pelo Faísca, eu fiz tanto pela Franciale, e eles só me decepcionaram. Fique tranquilo, quando chegar a vez do Anderson, você colhe o que você fez pelo Daniel, pelo Faísca e pela Franciale. Está na Bíblia. Agora, se você não fizer isso, você não vai ter a colheita que você espera. Você precisa aprender a investir em pessoas. Mesmo que aparentemente você já saiba o resultado, invista. 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 Pastor, mas já me decepcionei tantas vezes. E quantas vezes você já decepcionou as pessoas? Quantas vezes? Porque você só vê na qualidade de semeador, mas você nunca se enxerga na qualidade de terra. Quantas vezes a pessoa chegou, tentou se aproximar de você, mas você estava em uma terra de passagem. Semente nem chegou a penetrar. Quantas vezes? Quantas vezes? E a pessoa tentou de novo. E a pessoa foi de novo. Tem gente que só tem amigo porque alguém insistiu depois da tua cara feia. Foi que eu peguei Covid e tomava. Quando você olha o texto, você vai perceber uma coisa. Ô, Reginaldo, não sei se você já disse isso, mas às vezes você já disse isso. Já viu assim, ó? Quando você já tem um amigo, aí você já tem intimidade com ele, aí você diz assim, rapaz, quando eu te conheci, eu não fui com a tua cara. Já viu isso aí? Já viu? Eu te achava tão arrogante, prepotente, eu te achava tão diferente, mas hoje nós nos damos tão bem. Mas por quê? Porque você investiu. Se você tivesse olhado para a terra e dito assim, não, essa terra aqui eu já sei que não vai dar nada, você não tinha investido nela, você não teria desfrutado de uma amizade que você tem até hoje. Porque daqui existe agora o segundo princípio. O primeiro é, não faça acepção. Segundo princípio da lei do semeador aqui, sabe qual é ou não? É porque às vezes a terra que você pensa que vai dar, e a que você acha que não vai dar, só que o teu preconceito te faz olhar e dizer, eu não vou lançar minha semente aí. E às vezes, tem gente que vai, porque o semeador aqui, a Bíblia diz que tinha pedra debaixo da terra, e tinha só um pouco de terra. Aqui enganou o semeador. Por quê? Porque o semeador lançou a semente, passou alguns tempos, a semente nasceu, diz o texto, ela nasceu, e ela começou a crescer. Ele olhou e disse, acertei, só que por debaixo tinha pedra. Aí ela não conseguiu romper as pedras, e por ter pouca profundidade a sua raiz, o sol bateu, e ela morreu. Já viu aquelas pessoas que você olha para assim e diz, não, isso aqui é gente boa, isso aqui... Não, isso aqui eu vou investir pesado nele, eu vou investir pesado nela. Mas porque você olha a superfície, por dentro está cheio de pedra. Aí você vai lá e investe, faz tudo. Aí quando você vê crescendo, dá aquela expectativa tão gostosa no coração. A gente diz, olha que bênção, hein? Vou colher aqui pelo menos 100 vezes. Daqui a pouco bate o primeiro sol, já murcha.
O que eu te fiz? Nada não, fica tranquilo. Você diz, meu Deus, mas um solzinho de nada já murchou. Você não, fica em paz. Aí daqui a pouco, some, desaparece. Quantos de nós já não passou por isso? No ministério. Tem gente que é terra boa, a gente deixa para depois e investe em cada terra com pedra, né, pastor Erovaldo? A gente pega e investe, não, isso aqui vai dar resultado. Aí até desponta, aí você pensa, isso aqui vou colher frutos maravilhosos. Passa um tempo, bate o sol, aí vai murchando. Porque, irmão, não é nascer. O difícil não é nascer. O difícil é manter-se dando frutos. A Bíblia diz assim, ó, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós para que, e eu vos nomeei para que vades e dei, só isso, e o vosso fruto permaneça, porque tem gente que fica 2 anos firme, melhor obreiro, melhor crente, melhor dizimista, melhor ofertante, melhor cantor, melhor pregador, melhor do púlpito, melhor auxiliar, melhor, 1 ano, mas isso não é o que agrada a Deus é você manter-se dando frutos. Você não foi escolhido para dar fruto uma vez, depois podar e jogar fora. Não. Você foi escolhido para dar fruto e permanecer dando frutos. A lei do reino dos céus é passar daqui 30, 40 anos e alguém olhar para você e dizer, depois de velhos, o que é que diz a Bíblia? Ainda darão frutos e os seus frutos serão viçosos. Porque nós aqui hoje damos frutos e usamos a desculpa porque sou novo, mas depois que ficar velho, muda alguma coisa na Bíblia? Vai dar mais fruto, depois de velhos darão mais. E os frutos vão ser melhor do que de agora, porque serão viçosos. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, reative a sua terra, receba o investimento dos céus e dê frutos, não só ao mês, não só no congresso, não só no final de semana, não só no culto de Santa Ceia, mas Deus não investiu dom em você para você ficar sentado no banco. Deus não investiu dons em você para qualquer coisinha vir uma ave e tirar a semente que Ele semeou dentro do teu coração. Deus não depositou semente em você para você simplesmente anular aquilo que Ele semeou na tua vida. Pelo amor de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se restou pelo menos uma fagulha do Espírito Santo aí na sua vida, levante-se na fé novamente e dê frutos daquilo que o Senhor investiu na sua vida. Você é batizado com o Espírito Santo e não fala em língua estranha faz 10 anos. Você tem dom de profecia, mas não profetiza mais. Você tem dom de cura, mas não ora mais. Você é evangelista, mas não evangeliza. Você é presbítero, mas não visita doente, nem órfão, nem viúva, e nem ora com óleo de unção. Fica esperando nós falar aqui, mas fica tudo escondido. Será que... Não, irmão, tá, a Bíblia diz assim, se alguém estiver doente, chama os presbíteros. Vocês foram ungidos para isso. Evangelista, pastores, diáconos. Deus investiu. Ele não fez acepção. Não decepcione o semeador. A terra não pode negar o fruto da semente que foi depositada nela. Quem está me entendendo, diga amém. Está doendo, né, Cristiano? Mas já melhor. Passa mentiolate, mercúrio. Sabe o que acontece? Deus investe em nós. E às vezes a gente não devolve para Ele a medida do investimento.
Deus não poupou. Deus não poupou. Não. Ele semeou. E agora você às vezes fica negando a semente. Qual é teu chamado? Para que Deus te chamou? Ah, pastor, mas eu estou tão chateado. Estou com pedra no coração. Sabe o que é, pastor? Eu cresci, mas nem percebi que o espinho cresceu junto e agora estão me sufocando. Porque espinho aqui no texto, primeiro, vamos lá, eu já vou encerrar agora aqui. Primeiro, terra pisada é pessoa que você está pregando para ela está fazendo assim, ó. Não é comigo, nem estou aqui, não serve em mim essa carapuça, nem adianta falar que eu não volto a pregar, não volto a cantar, não volto para o diácono, não volto para o presbítero, não volto a ser pastor, nem adianta que eu não vou evangelizar, não vou visitar, nem adianta falar que eu não toco mais, eu não canto mais, não prego mais. Pode falar, mas eu não vou fazer. Essa é a primeira terra. Mas de verdade, isso não me impede de semear. Eu vou continuar semeando. Segunda terra é aquele que até ouve, recebe, aí fica segunda, terça, na quarta, aí o senhor diz, meu Deus, nasceu, tá sorrindo no culto, veio com a cara fechada do Lula no culto passado e agora tá sorrindo, vai dar certo. Aí no domingo a senhora tá murcho, pegou um sol de quinta para sexta, murchou. Uma briga com a esposa, o esposo, uma discussão com os filhos, um desemprego, o patrão que brigou, o funcionário que traiu o patrão, bateu o sol. Aí você olha para ele, está murchinho na igreja. Aí você fala, meu Deus. Mas vai semente para ela também. Aí a terceira terra é a terra que você vai lá, investe nela, e ela nasce, ela cresce, e você olha para ela e diz, quando começar a dar fruto agora. Só que na hora de dar fruto você tem uma frustração. Qual? Porque ela não percebeu que enquanto ela crescia junto com ela o espinho. E o que é espinho na Bíblia? Pecado. Quando o homem pecou, qual foi a sentença de Deus para a terra? Cardos e espinhos. A consequência do pecado são os... Então a pessoa não percebe, ela está crescendo, ela vem para a igreja, o pecado dela está ali, o pecadinho de estimação, continua subindo. Aí ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Aí na hora que você pensa, ela vai romper agora. Aí o espinho. Aí você pensa, poxa, agora que era. Agora que era o momento dela. Agora que ia dar certo. Ela de novo deixou o espinho sufocar. Mas o semeador não desistiu de semear. Aí ele foi e semeou de novo. Aí a terra era boa. A terra era boa. A terra era boa. Agora diga comigo assim: toda terra boa um dia foi ruim. Diga, ela só é boa porque ela foi preparada pelo semeador. Não tem terra boa, tem terra trabalhada. Não, essa terra aqui é só jogar a semente que nasce. Não, essa terra aqui é só... Não, precisa trabalhar. Senão ela pode até nascer, mas junta bicho, daqui a pouco vai juntando. A terra boa, você tem que trabalhar ela.
vai adubar, vai estercar, vai preparar, aí pode lançar semente. E tem que cuidar ainda, porque senão no processo do crescimento ela ainda tem algum problema e não chega a dar fruto. Pastor, então o que o senhor quer dizer com isso tudo hoje? Simples. Primeiro, se comporte como um semeador que não faz acepção de terras. Invista em todos os tipos de terra. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diga: depois da mensagem de hoje, vou te dar mais uma chance. Para não ficar só com os do lado que você já senta com quem você gosta, olha para trás agora, vai, vira todo mundo para trás. Vai, escolhe alguém e diga para ele assim: depois dessa palavra, eu vou te dar mais uma chance. Você é semeador, só que agora eu vou encerrar falando de você como terra. E como terra nessa noite, você precisa entender que o semeador está passando pelo teu caminho e está lançando uma semente sobre a tua vida. E o que você fizer hoje com a palavra que está sendo investida na tua vida é o resultado que você terá amanhã. Eu vou repetir, porque tem gente que vai sair daqui e vai continuar o mesmo João, o mesmo José, a mesma Maria de sempre, não vai mudar em nada. Por quê? Porque o problema não está no semeador e nem na semente, o problema estará na terra, porque a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, agora o resultado vai depender da terra. Então, o que você fizer com os 58 minutos de pregação aqui hoje é o resultado para a tua vida familiar, espiritual, profissional, conjugal, ministerial amanhã. Porque fique tranquilo, mesmo que eu canse, não vou parar de semear. Quando Jesus voltar, vai me encontrar semeando. Nunca vou desistir de você. Guarde isso no teu coração: eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou desistir de você. Você pode ser terra dura, terra de pedra, terra de espinho, eu nunca vou desistir de você. Mas nunca culpe o semeador e nem a semente. Olhe sempre para ver como está a tua terra. Amém. Então olha aí para a pessoa de novo, diga para ela assim: daqui um ano eu vou olhar para a tua terra para ver se deu resultado a semente de hoje ou se não deu resultado. Diga: eu espero colher frutos maravilhosos do culto dessa noite através da sua vida. Amém? Nos coloquemos de pé.